Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Olá, o Sim Notícias começa agora. Veja os destaques de hoje. Defesa do pastor George Alves rebate laudos e pede a liberdade de cliente. Polícia informa que pastor George é acusado de outro estupro. Diz que denúncia conta agora com site para atender os moradores. Festa julina anima estudantes do CAIC. E os destaques do esporte você vai conferir daqui a pouquinho com Altemar Félix. Essas e outras informações agora do Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A você que nos acompanha na Grande Vitória pelo canal 20 via RCA, obrigado pela audiência. E a tarde do último sábado, dia 7 de julho, foi marcada com muita alegria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Samuel Batista Cruz, o CAIC, que fica no bairro Interlagos. A escola atende 615 estudantes entre os turnos matutino e vespertino. A escola promoveu a festa julina, juntando os dois turnos, e oportunizou família e comunidade a apreciar o evento. A festa foi muito animada, as crianças e adolescentes tiveram uma excelente participação junto com suas famílias e convidados. Prestigiaram as danças e a alegria tradicional de uma festa julina que teve como principal objetivo o resgate da cultura regional brasileira, além de buscar integrar pais e filhos ao ambiente escolar. Segundo o diretor Danilo Souza, foi um momento de muita emoção ver no Arraiá do Samuca o resultado de um trabalho cooperativista, onde os envolvidos não mediram esforços para a realização de uma grande festa. Tudo preparado com muito carinho, mas também com muita responsabilidade. Parabéns a toda a equipe. Para ajudar a elucidar crimes, o Disque Denúncia, conhecido como 181, ganha um site para ajudar nas denúncias. O repórter Vitor Zucoloto tem outras informações. O Disque Denúncia 181 conta agora com um site, é o www.disquedenuncia181.es.gov.br. Já nas primeiras 12 horas de funcionamento, 80% dos acessos ao site aconteceram pelo telefone celular. Lembrando que, assim como a ligação, a denúncia pela internet é anônima por conta de um sistema de criptografia. Os primeiros 6 meses, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, mais de 18.870 denúncias foram feitas pelo 181. 326 pessoas foram presas, 93 veículos recuperados e 70 foragidos recapturados. A população já pode acessar www.disquedenuncia181.es.gov.br. Só lembrando, as denúncias podem ser feitas através do telefone 181 ou pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido. Agora você vai conferir como fica o tempo para Linhares e toda a região. A terça-feira será de sol entre nuvens, sem chuva. Linhares com mínima de 21 e máxima de 31 graus. Colatina, mínima de 16 e máxima de 28 graus. São Mateus, mínima de 17, máxima de 29 graus. E Vitória, mínima de 18, máxima de 30 graus. O caso do pastor Georgival Alves e Juliana Salles, pastores da Igreja Vida e Paz, que fica no bairro Interlagos, teve desdobramentos nas últimas horas. Paralela à investigação sobre as mortes dos garotos Cauã e Joaquim em 21 de abril, a polícia recebeu informações de outros supostos crimes que teriam sido praticados por George Alves e o relato foi feito à Delegacia da Mulher. A informação que chegou foi a de que George pode ter cometido crime de violência sexual contra uma mulher em 2015. A suposta vítima trabalhava com ele em um salão de beleza no bairro Interlagos.
Em depoimento, a suposta vítima, que não terá o nome divulgado, disse que foi violentada no próprio ambiente de trabalho. Prestes a completar 29 anos, a mulher resolveu então procurar a polícia, assim que viu o cabeleireiro Georgival aparecer nas páginas policiais, acusado de ter abusado sexualmente dos próprios filhos. De acordo com uma fonte ligada ao caso, a mulher também conhecia a família e os filhos do casal. Ele foi indiciado pela Delegacia da Mulher de Linhares e deve prestar depoimentos sobre mais esta acusação. E no próximo bloco você vai conferir o que diz a defesa do pastor George Alves sobre as acusações. Nós voltamos daqui a pouco. A defesa do pastor Georgival Alves e sua mulher Juliana Salles, pais dos meninos Cauã e Joaquim, que foram mortos e queimados em Linhares no dia 21 de abril, se posicionou hoje sobre a prisão dos acusados, que respondem por duplo homicídio qualificado, duplo estupro, dupla tortura e fraude processual. A defesa contesta os laudos periciais. Confira. Começou o embate na esfera judicial para tentar soltar Georgival Alves e sua mulher Juliana Salles, pai dos meninos Cauã e Joaquim, que foram mortos e queimados no dia 21 de abril. Oficialmente, a defesa se posicionou sobre a prisão dos acusados, que respondem por duplo homicídio qualificado, duplo estupro, dupla tortura e fraude processual. A advogada Milena Freire disse que houve flagrante desrespeito ao processo legal, observando relativização do segredo de justiça para apresentar as descobertas em fase de inquérito. Sobre as diversas perícias feitas no local do crime, na residência do casal, a defesa lembrou que todas estão sendo contestadas. Na apresentação de provas feitas pela Polícia Civil, peritos afirmaram que os garotos sofreram violência sexual antes de serem mortos. Através da utilização de uma técnica que procura uma substância, uma proteína que faz parte do sêmen humano, exclusivamente do sêmen humano. Essa substância se chama PSA, é produzida pela próstata e foi encontrada na cavidade anal, em amostras coletadas da cavidade anal de ambas as crianças. Mas, no entendimento dos advogados, através de suposto respaldo de laudo técnico, seria impossível localizar PSA no ânus de crianças submetidas a temperaturas de mais de 660 graus, diz a defesa. Segundo o consultor técnico, para a caracterização de estupro é necessária avaliação quantitativa de PSA, uma vez que este pode ser localizado em suor, saliva, sangue, urina, sendo indispensável a quantificação do PSA em mais de 6.000 unidades para a constatação de crime de estupro, o que não foi apresentado, como também não localizaram espermatozoide. Quanto ao início do fogo, os bombeiros afirmaram que a origem não foi curto-circuito originado no ar-condicionado. 2h20 da manhã, esse é um tempo estimado, a porta do quarto foi aberta. Isso é estimado com base no tempo rígido de que 2h22 as imagens mostram fumaça saindo da casa. Então a gente estima 2h20, que é o tempo para a fumaça inundar o corredor, os outros cômodos e então sair. Então 2h20 houve a abertura da porta e então teve ventilação no incêndio, o que provocaria ele se desenvolver com mais intensidade. Às 2h24 chegaram, 2h23 chegou o primeiro carro, que depois foi ao quartel acionar a corporação. 2h24, 2 minutos depois da fumaça, chegou o carro com os rapazes que entraram na casa para tentar ajudar. Esses rapazes não conseguiram entrar no cômodo, tal era o calor. E depois de 3 tentativas de entrar no cômodo sinistrado e não conseguirem, um deles ouviu a janela se quebrar. Depois que a janela se quebra, melhora ainda mais a ventilação no cômodo, que dá espaço para a fumaça sair, o ar entrar e o cômodo queima mais intensamente. Às 2h28, aparece nas imagens da câmera o incêndio se generalizando no quarto. Então ele se generaliza, acontece o que a gente chama de flashover,
às 2h28. E 2h30, 2 minutos depois apenas, a guarnição de bombeiros chega. 2 minutos depois do flashover, que é quando começa a acontecer a destruição intensa do cômodo, o bombeiro chegou. Só que quando a guarnição chegou, já não havia mais cama, já não havia mais escrivaninha. O fogo estava apenas nos armários. E isso já é um dado muito importante, porque tem que ter acontecido um desenvolvimento do incêndio capaz de provocar a destruição do combustível antes da ventilação, porque após a ventilação esses 2 minutos não seria suficiente. A advogada Milena Freire salientou que existe laudo pericial apontando o ponto de início do fogo como a caixa de tomada logo abaixo do ar-condicionado, o que, segundo ela, exclui culpa ou dolo por parte de George Alves. Quanto ao suposto acelerante derivado de petróleo que teria sido encontrado no local do crime, a defesa ressaltou que vários produtos de uso comum dentro de uma casa podem ter o produto em sua composição, como espuma de colchão, verniz, tintas de madeira, diz a defesa. O quarto possuía inúmeros bonecos de borracha que possuem origem petroquímica. Eles, a perícia, teriam que apontar qual substância foi encontrada e a quantidade, vez que existem muitos derivados de petróleo que não são inflamáveis. Não é possível chegar à conclusão de um incêndio provocado pela ação humana. A defesa também se pronunciou sobre o sangue encontrado no interior da residência do casal de pastores. Diz em nota a defesa: foram gotas e não quantidade de sangue que justifica um espancamento, como quer tentar fazer parecer o inquérito. Por vezes, o filho de 3 anos do casal, Joaquim, apresentou sangramento espontâneo pelo nariz. Fato este comprovado nos laudos por foto que mostra o citado sangrando, sendo visível a tranquilidade da criança, deixando clara a inexistência de qualquer violência praticada contra ela. No caso de Juliana Salles, a defesa afirma que trata-se de desrespeito ainda maior. Para os advogados, os próprios delegados afirmaram que não havia indício do conhecimento dela no suposto crime. Não há projeção de novas declarações, nem do investigado, tampouco da Juliana. Mas na promotoria de Linhares o entendimento foi outro. A fundamentação da prisão de Juliana se baseou exatamente na constatada omissão da mãe dos garotos. Muitos estão indagando o porquê da Juliana, sequer ela estava presente na casa. Mas com essas diligências que foram feitas no âmbito do Ministério Público, colhemos provas contundentes de que ela tinha pleno conhecimento do desvio de caráter do próprio marido, da relação conturbada que ele tinha com a própria sexualidade e do menosprezo com o qual ele tratava tanto os filhos quanto o enteado Cauã. Mesmo sabendo disso, tendo pleno desconhecimento do risco que as crianças estavam submetidas ao ser deixadas ao cuidado exclusivo do Jorgeval, a Juliana, no dia dos fatos, no dia anterior, no dia 20, ela viaja para a cidade de Teófilo Otoni, deixa Cauã e Joaquim com o Jorgeval. Por fim, os advogados afirmam que a decisão pisoteia o princípio da presunção de inocência, sem falar nos princípios de amplitude de defesa e ao contraditório, ficando impossível a ambos realizarem sua defesa dos encarcerados. Você vai ver a seguir, num trabalho comunitário, a Prefeitura conseguiu recolher embalagens de produtos agrotóxicos. Você vai conferir os detalhes daqui a pouco. A Secretaria Municipal de Agricultura recolheu 750 embalagens vazias de defensivos agrícolas no primeiro dia da ação, que cumpre cronograma itinerante. Produtores da região de Japira e São Rafael foram os primeiros a participar deste movimento, que está previsto pelo Plano Municipal Agropecuário, Plano Agro. Foram estabelecidos 5 pontos de apoio que facilitam a logística na entrega dos recipientes vazios de insumos e defensivos utilizados pelos produtores, que não precisarão deslocar-se até a sede da Associação dos Revendedores de Insumos Agropecuários do Espírito Santo para a entrega dos vasilhames.
É proibido, né? Ele não pode fazer esse reuso, ele tem que devolver, tem que fazer a tríplice lavagem, né? Fazer corretamente, inutilizar a embalagem e devolver no local adequado, que é a central ou a loja. E é com esse recolhimento itinerante que nós vamos fazer em parceria com o Impev e a Soagres, que é quem coordena esse trabalho a nível nacional, e isso vai possibilitar que ele possa entregar lá. Confira os dias e locais. 5 de setembro, Farias, sede da Prucof, das 8 às 15 horas. Guace, Galpão do Zé Belisário, das 8 às 14 horas. 27 de novembro, Desengano, Galpão do Geraldo Ibert, das 8 às 15 horas. E agora nós vamos conferir os destaques esportivos com Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento HE Esportes e Central Bikes e Motos. Muito bem, Osés, existe aquele torcedor que não acompanha muito seleções de futebol do mundo e seleção brasileira fora do período de Copa, que gosta mais de participar das festas antes e depois. Por isso, estão esses torcedores desmotivados para continuarem assistindo esses jogos restantes dessa boa Copa do Mundo. E existe aquele torcedor ou cronista que, como eu, acompanha o dia a dia e gosta do espetáculo do futebol e vai assistir com prazer a sequência dos jogos, mesmo com a saída precoce da seleção brasileira. Daí que quem age com emoção e não com a razão quer mudar tudo, né? Que vai embora o técnico Tite, Neymar, entre outros. Pois eu digo o seguinte: até este jogo contra a Bélgica, o Brasil tinha evoluído com o melhor futebol da Copa do Mundo. Ninguém tinha apresentado o melhor futebol. Mas é torneio, gente. Na fase de grupos, há uma obrigação de se passar por serem 3 jogos com adversários mais fracos. Mas no mata-mata tudo pode acontecer. Bastam alguns detalhes, como o Fernandinho não ter cometido uma falta técnica para matar um contra-ataque. No mais, tudo estava preparado. O gol de cabeça foi uma bola que bateu no Fernandinho. Ninguém prevê isso daí. O Brasil teve a mesma chance e a bola bateu onde? Na trave. E Neymar não foi espetacular, mas colocou Felipe Coutinho e Renato Augusto em condições de virar para o Brasil. Toma, faz! Conclusão: erro foi inventar Dunga e insistir na volta de Luiz Felipe Scolari lá atrás. O Scolari não tinha evoluído. Eu manteria agora o técnico Tite, sua comissão técnica toda, Neymar, se tiver motivação, Felipe Coutinho, Douglas Costa, e começaria agora com um tempo maior de preparação, a já dar chance para o Arthur, para o Luan do Grêmio, para o Paquetá, para o Vinícius Júnior do Flamengo, para o Paulinho do Vasco, Rodrigo, atacante do Santos, para as próximas convocações. A Alemanha gastou 20 anos para formar um timaço. Ganhou uma Copa, né? E pronto, você viu como saiu desta. A Inglaterra trabalha 10 anos com essa base jovem aí. E a Bélgica, que nos ganhou, nunca tinha ido tão longe, nunca foi campeã, na verdade. Portanto, vamos manter o trabalho. Tite, os jogadores merecem. Lembrem-se, o Brasil é o único pentacampeão e a participar de todas as Copas. Quanto aos favoritos, vamos começar por amanhã. França e Bélgica estão equilibradíssimos. Não há favorito. Não há favorito. Vamos torcer para o melhor. Muito obrigado, Altemar, pelas informações. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente apreendeu no bairro Vila Isabel o equivalente a quase 10 metros de madeira ilegal. O crime foi constatado pela equipe de fiscalização ambiental da Prefeitura após denúncias anônimas. Diante da constatação de crime ambiental, o material foi apreendido, mas deixado no local para que vire matéria orgânica e volte para o ciclo natural da natureza. Segundo a Prefeitura, quando for realizar o corte de alguma árvore, busque entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente para saber se é possível e como fazer para cortar ou podar determinada espécie. Caso o cidadão faça o corte de maneira incorreta, estará sujeito a multas e outros tipos de punições previstos em lei. A solicitação de remoção ou poda de árvores em área pública
pode ser solicitada por qualquer pessoa por meio do telefone 3372-2067, que também é o canal de denúncias da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Esta edição do Sim Notícias fica por aqui. Confira os vídeos, matérias e programas da TV Sim em nossas redes sociais. Envie sugestões de pautas através do telefone 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Sim Notícias Linhares se vê aqui.